Neste vídeo, nós gostaríamos de falar sobre um assunto que é muito importante para todo cristão. É o batismo nas águas. E, apesar de ser um rudimento, não pode ser omitido. Nós vamos encontrar então que em todo o tempo em que Deus tratou com a humanidade, desde o princípio, Ele nunca chamou o homem a julgamento sem antes advertir-lhe. Só que no Velho Testamento nós não encontramos uma ordenança bíblica para que o povo fosse batizado nas águas, né? Mas nós encontramos uma escritura no Novo Testamento, São Paulo falando em uma de suas cartas aos Coríntios, que o povo de Israel foi batizado em Moisés, na nuvem e no mar. Então eles tiveram lá um batismo coletivo, simbólico, naturalmente, né? Muito embora no Novo Testamento também o batismo seja um símbolo de sepultamento. Mas não foi uma exigência individual de cada crente, como é agora no Novo Testamento. Muito bem, nos 4 evangelhos, nós vemos ali Mateus, Marcos, Lucas e João. 2 evangelistas mencionaram essa ordenança sobre o batismo nas águas. E os outros 2 não mencionaram. Então vamos pensar um pouquinho em Marcos, São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Ele disse assim, que ide e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ele falou só isso e parou, não deu detalhes, não explicou mais nada. Apenas disse que tinham que ser batizados, crer e ser batizados. No Evangelho de São Mateus, então nós encontramos que no capítulo 28, ali do verso 18 para frente ali, ele disse, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Bom, aí São Mateus já deu um pouquinho mais de conhecimento, de luz no assunto. Tinha que ser batizado nas águas, tinha que crer, então, tinha que ser batizado em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, né, para ser salvo. Agora, só que aí nós vamos observar um detalhe também. Nem na escritura mencionada de Marcos e nem a de Mateus, não houve uma ação batismal. Não houve ali um batismo. Houve apenas uma ordenança. A igreja, então, começou a trabalhar no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o Senhor Jesus Cristo partiu e deixou a igreja e prometeu que voltaria para estar com eles, né? Então, os evangelhos eram, ou melhor, era o Senhor Jesus Cristo com eles. E em Atos dos Apóstolos era o Senhor Jesus Cristo neles, na pessoa do Espírito Santo, né? Então, Atos dos Apóstolos eram os atos do Espírito Santo na igreja, nos apóstolos. E nós vamos então encontrar os registros sobre batismos no livro de Atos. Primeiro, Atos 2, verso 38. Nós encontramos ali o apóstolo Pedro dizendo, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O segundo registro foi Atos 8, se eu não falhar a memória, verso 16. A Bíblia diz que Samaria houvera recebido o Evangelho.
E os apóstolos, então, ouvindo que Samaria tinha recebido a palavra, enviaram para lá Pedro e João para certificarem-se da obra que estava sendo feita ali em Samaria, não é? Chegando lá, então, eles constataram que o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles, mas eles já haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, não é? Bom, então nós vamos para o terceiro registro. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 48. Na casa de Cornélio. Cornélio era um homem bom, fazia esmolas, ele era um centurião, né? Fazia esmolas, orava, buscava Deus, era um crente, mas ainda faltava alguma coisa. Então o Senhor Deus mandou um anjo falar com ele, que enviasse um mensageiro até Jope e chamasse Pedro, Simão Pedro, que Simão Pedro é que pregaria para ele o evangelho, e ele então seria orientado de como deveria proceder. Então Pedro veio, explicou para ele tudo direitinho e depois o batizou em nome do Senhor Jesus, novamente, né? Agora, o quarto registro está em Atos capítulo 19. O apóstolo São Paulo chegou em Éfeso e achou ali alguns discípulos. Notem que esse foi o começo da igreja de Éfeso. Eram 12 irmãos que haviam sido batizados por João Batista. E São Paulo chegou ali, achou aqueles 12 irmãos, perguntou para eles: vocês já receberam o Espírito Santo depois que vocês creram? Eles disseram: não, nós nem ainda ouvimos falar que existe Espírito Santo. E ele perguntou então: em que fostes batizados? Eles responderam: no batismo de João. Aí o apóstolo Paulo disse: mas na verdade João batizou vocês com o batismo de arrependimento, dizendo que depois dele viria outro que vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí então, depois de explicar tudo isso para eles, Paulo os rebatizou, e dessa vez em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Então nós encontramos esses 4 registros na história da ação da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha a prática de batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. E ainda em tempo, um detalhe também importante, que São João não batizava em nome nenhum, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nem em nome do Senhor Jesus Cristo. São João não batizava para a remissão dos pecados. Sabe por quê? Porque o sangue ainda não havia sido derramado. E a Bíblia disse que, não havendo derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Foi por isso que João não podia dizer como São Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Por quê? Porque o sangue do Senhor Jesus Cristo ainda não tinha sido derramado. Então não podia ainda haver remissão. E eles tinham então que esperar até que ele viesse, né? Mas o que ocorre é que esses irmãos, lá em Éfeso, não ficaram sabendo que Jesus já tinha vindo. Ele veio, pregou o seu ministério de 3 anos e meio, foi crucificado, foi morto, sepultado, ressuscitou, e eles não sabiam dessas verdades. Então, às vezes, nós ficamos pensando que não é assim demais algum discípulo do Senhor Jesus Cristo hoje, algum crente sincero, fiel, não saber dessas verdades. Porque se Paulo chegasse hoje e ele perguntasse em qualquer igreja: como é que vocês foram batizados? Não é? Ele, se você não tivesse sido ainda batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, ele ordenaria que vocês o fizessem, do mesmo jeito que ele fez lá, não é? Então, mas ainda falta alguma coisa, porque tudo bem, tem que usar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, porque é bom em tempo nós lembrarmos disso. Pai, Filho, Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. Senhor Jesus Cristo é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, é uma pessoa.
Não são 3 pessoas, né? É uma pessoa só e essa pessoa tem um nome. E o nome de Deus é esse. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Pena que o vídeo não pode ficar muito comprido, nós não temos tanto tempo assim, né? Mas vamos para agora a fórmula. Como é que nós vamos fazer para batizar as pessoas? Então São Paulo disse assim, que nós fomos sepultados com Ele na semelhança da sua morte pelo batismo. Fomos sepultados com Ele quando fomos batizados. Então o batismo, por isso que eu disse no princípio que mesmo no Novo Testamento o batismo também é simbólico. Porque a água não perdoa os nossos pecados. Nós não nos batizamos para regeneração. Quando nós nos batizamos, é apenas um testemunho externo do que uma obra interna foi feita em nós, não é? Você já foi salvo, já se arrependeu, já morreu para o mundo, já deixou os hábitos, por isso você vai ser batizado agora. Isto é, você já morreu, então você vai ser sepultado. Agora, quando mora uma pessoa, de que jeito que você põe no caixão? Né? Você põe ele com as costas viradas para baixo, para o lado da terra, e a face virada para cima, para o lado do céu. Por quê? Porque a terra é o lugar de onde ele veio, ele está vindo. E o céu é o lugar para onde ele está indo, por isso ele está olhando para cima. E quando você batiza a pessoa, o batizando, então ele é imergido de costas, com as costas para o lado da terra e a face para o lado do céu, porque é o lugar para onde ele está indo, não é? Então, são detalhes importantes para as pessoas sinceras que gostam de conhecer a verdade a respeito de sua fé. Porque eu penso que nenhum crente sincero ficaria satisfeito sem ter absoluta certeza de que sua fé é correta e que ela o está guiando para o céu. Deus nos abençoe e muito obrigado pela paciência de estarem assistindo esse vídeo e até o próximo, se Deus quiser.